Olá, mulher linda, sábia e que edifica ao lar. Eu sou Eliane Cristina e estamos fazendo a leitura do livro Arrependimento Profundo e Eficaz de Hernani Santos. Esta leitura foi autorizada. Para a aquisição do livro, entre em contato com a editora Vem. Leitura 36. Arrependimento, a necessidade universal. Pai, eu oro pela amiga que me ouve. A tua palavra declara que há caminho que aos homens parecem bom, mas o final deles é morte. O pecado pode até parecer, Senhor, agradável aos olhos e à concupiscência do coração, mas eles vão levar à morte. Eu oro para que mulheres sejam libertas do engano da alma e sejam convencidas pelo poder do Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Quarto, o verdadeiro ódio pelo pecado é implacável. O cristão genuíno nunca mais se conciliará com o pecado. A ira pode experimentar conciliação, porém o ódio não pode experimentá-la. Quinto, onde há verdadeiro ódio pelo pecado, opomos-nos ao pecado em nós mesmos e nos outros. A igreja de Éfeso não podia suportar aqueles que eram maus. Apocalipse capítulo 2, versos 2. Paulo repreendeu arduamente Pedro por causa de sua dissimulação, embora esse fosse um apóstolo com insatisfação santa. Cristo expulsou os cambistas do templo. João capítulo 2, verso de número 15. Ele não tolerou que o templo sofresse uma mudança. Neemias repreendeu os nobres por sua usura. Neemias capítulo 5, verso 7. E pela profanação do sábado. Neemias capítulo 13, versos 17. Aquele que odeia o pecado não suportará a iniquidade em sua família. Não há de ficar em minha casa o que usa de fraude. Salmos capítulo 101, verso 7. Que vergonha se manifesta quando os magistrados mostram força de espírito em suas paixões e nenhum heroísmo em suprimir o erro. Aqueles que não têm qualquer antipatia para com o pecado não conhecem o arrependimento. O pecado está neles como o veneno está em uma serpente, e por ser natural lhes proporciona deleite. Quão distantes estão do arrependimento aqueles que, ao invés de odiarem o pecado, amam-no. Para os santos, o pecado é um espinho nos olhos, para os ímpios, é uma coroa na cabeça. Que direito tem na minha casa a minha alma, a minha amada, ela que cometeu vilezas? Acaso, ó amada, votos e carnes sacrificadas poderão afastar de ti o mal? Então saltará de prazer? Jeremias capítulo 11, versos 15. Amar o pecado é pior do que praticá-lo. Um homem bom pode se precipitar a cair em uma atitude pecaminosa, mas amar o pecado é desesperador. O que faz um porco amar e revolver-se na lama? O que faz um demônio amar aquilo que se opõe a Deus? Amar o pecado mostra que a vontade está no pecado, e quanto mais a vontade estiver no pecado, tanto maior ele será. A obstinação faz com que não haja mais purificação para o pecado. Hebreus capítulo 10, verso de número 26. Oh, quantos existem que amam o fruto proibido? Amam as imprecações e os adultérios, amam o pecador e odeiam a repreensão. Portanto, quando os homens amam o pecado e apegam-se àquilo que será a sua morte e brincam com a condenação, isso indica que o coração dos homens está cheio de maldade. Eclesiastes capítulo 9, versos 3. Isso nos persuade a mostrar nosso arrependimento por meio de um ódio amargo para com o pecado. Componente 6. Converter-se do pecado. O sexto componente no arrependimento é o converter-se do pecado. Este converter-se é chamado de abandonar o pecado. Isaías capítulo 55, verso 7. Tal como um homem que abandona a companhia de um ladrão ou de um feiticeiro, é chamado para lançar para longe o pecado. Jó capítulo 11, verso de número 14. Como Paulo lançou de si aquela víbora, atirando-a ao fogo, Atos capítulo 28, verso 5, morrer para o pecado é a vida do arrependimento. No mesmo dia em que os crentes se convertem do pecado, deve regozijar-se com um gozo eterno. Os olhos devem fugir de vislumbres impuros, o ouvido tem de fugir dos escárnios, a língua do praguejamento, as mãos dos subornos, os pés dos caminhos das meretrizes, a alma do amor à impiedade. Este converter-se do pecado implica
Uma mudança notável. Converter-se do pecado é tão visível que os outros podem percebê-lo. Por isso é chamado de uma mudança das trevas para a luz, conforme Efésios capítulo 5, versos 8. Paulo, depois de ter recebido a visão celestial, ficou tão diferente que todos se admiravam da mudança. O arrependimento transformou o cárcere em um enfermeiro e médico. Atos capítulo 16, versos 33. Ele cuidou dos apóstolos, lavou as feridas e serviu-lhes comida. Um navio se dirigiu ao leste e o vento muda seu rumo para o oeste. De modo semelhante, um homem que se encaminhava para o inferno, mas o vento contrário do Espírito soprou, mudou o seu rumo e o fez andar em direção ao céu. Essa mudança visível que o arrependimento produz em uma pessoa é como se outra alma se abrigasse no mesmo corpo. Para identificar corretamente o converter-se do pecado, essas poucas coisas são necessárias. Primeiro, tem de haver um volver-se sinceramente do pecado. O coração é o primus vivens, a primeira coisa que vive, e tem de ser o primum vertens, a primeira coisa que se volve. O coração é aquilo pelo qual o diabo se empenha arduamente. No cristianismo, o coração é tudo. Se o coração não é convertido do pecado, ele não passa de uma mentira. Deus quer todo o coração convertido do pecado. O verdadeiro arrependimento não pode ter reservas, nem ter outros ocupantes. Segundo, tem de haver um volver-se de todo o pecado. Deixe o perverso o seu caminho, Isaías 55, versos 7. Uma pessoa verdadeiramente arrependida abandona o caminho do pecado. Ela deixa todo o pecado. Aquele que esconde um subversivo em sua casa é um traidor da nação, e aquele que satisfaz um pecado é um hipócrita traiçoeiro. Terceiro, tem de haver um volver-se do pecado por motivos espirituais. Um homem pode restringir seus atos de pecados e não converter-se do pecado da maneira correta. Atos de pecados podem ser restringidos por temor ou desígnios, mas uma pessoa verdadeiramente arrependida deixa o pecado com base em um princípio espiritual, ou seja, o amor de Deus. 3 homens perguntaram um ao outro o que os fizeram abandonar o pecado. Um disse: acho que são as alegrias do céu. O outro respondeu: acho que são os tormentos do inferno. Mas o terceiro disse: acho que é o amor de Deus, e isso ainda me faz abandonar o pecado. Como eu ofenderia o amor de Deus? Uau! Glória a Deus! Que fique essa meditação para nós. Como eu ofenderia o amor de Deus? Aquele que fez tanto por mim, aquele que sofreu todo tipo de dores em meu lugar, aquele que foi conduzido até o padecer de morte. Aquele que me amou de tal maneira e que deu seu Filho unigênito para que eu creia e possa então ter a vida eterna. Como posso eu pecar contra o sangue da cruz? Como posso eu pecar e ser escárnio do sangue vertido na cruz? Como já lemos, a salvação é de graça, mas ela custa tudo o que temos também. Ela custou muito caro para Jesus. Ela custou a vida de Cristo entregue na cruz do Calvário. E custa para nós, sim, o arrepender-se, o voltar atrás, ao voltar à prática das primeiras obras, a buscar louvar a Deus e glorificar a Ele através de uma vida santa e que foge do pecado. Meu Deus, que o Senhor nos convença e que o Senhor faça que nós fiquemos distantes do pecado, que nós odiemos o pecado, que o pecado seja um espinho nos nossos olhos, que o pecado seja abominação, que detestemos o pecado e que possamos viver uma vida que louva a Deus, porque nós não queremos ofender o amor dele, pelo contrário, queremos ser agradecidos pelo seu sacrifício na cruz e por termos conquistado a vida eterna. Queremos estar com ele um dia das bodas do Cordeiro. Maranata, Senhor Jesus, ora vem, Senhor Jesus. Que o Senhor te abençoe e te convença. Eu oro em nome de Jesus pela tua vida. Um grande beijo, Deus te abençoe e até a nossa próxima leitura.